pessoal, boa tarde, o pessoal que está aqui, o pessoal do online também. Bom, estou muito feliz de estar aqui participando hoje, estar nesse painel aqui com vocês. Então a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial, o futuro é agora, né? Então um tema muito importante, é algo que a gente já está falando desde o começo aqui desse dia, mas agora trazer as tendências e inovações do mercado, né, para esse setor. E eu não vou estar aqui sozinho, vou estar intermediando essa conversa, né, com aqueles que entendem bem do assunto. Então, quero chamar aqui primeiro o nosso convidado, né, de fora, Luciano Galvão. Ele é um profissional, né, de altíssimo nível quando fala sobre IA. Pesquisei um pouco sobre você, vi aqui, olha só, doutor em dados, pesquisador, especialista em IA, coordenador de inteligência artificial, tem um rico conhecimento e um assunto aqui muito estratégico e eu acho que a gente tem muito para aprofundar nesse tema, né? E para fazer parte desse momento aqui conosco, não menos importante, o nosso excelentíssimo diretor aqui, arquiteto de dados. A gente fala que ele não é somente o nosso diretor, ele é um influencer, né? Ele é aquele cara que ele não traz a tendência, ele constrói, né? Então ele traz novidades, fala aqui num nível bem profundo conosco. E a gente está aqui hoje, aproveitar essa oportunidade para realizar um sonho dele. Generative AI is AI. It uses AI to bring AI. Bom, a gente pode ir embora, né? Era sobre isso. Realizou? Obrigado. Tô feliz, viu? Tá feliz? Nossa, feliz demais. Sim. Esse vídeo é bom e eu acredito que ele diz tudo para 2026. É sobre isso, né? É sobre isso. Bora gente. lá. Bora lá. Vamos lá. Bom, fazendo aqui a abertura, né? Tá ali o nosso início do PowerPoint. Eu já tenho aqui uma colinha, tenho muitas perguntas para fazer para esses dois aqui. Mas a gente falou muito sobre o futuro da IA, né? E a gente precisa trazer alguns assuntos que a gente precisa discorrer e desmistificar sobre isso, né? E aí até falando em base daquela pesquisa que o César trouxe hoje de manhã, né? Aquela pesquisa da Google que fala muito sobre a IA no mercado brasileiro. Como que a gente consegue hoje, aí falando para o Danilo, para o Luciano, enxergar a evolução, né, nesse cenário que temos hoje, que envolve negócios, processos, talentos, trazer isso ao mesmo tempo como uma referência? Bom, antes de começar, obrigado pela oportunidade, Desk Manager, time, muito bom estar aqui, participar desse painel. Assim como o Luciano, também estou estreando, viu, Luciano? Com o painel, estou estreando, é muito interessante. Eu acredito que eu vou contar só uma história rapidinho. O ano passado, eu estava sem fazer nada, né? Brincadeira, trabalhando 24/7. E aí o Célio, sabe que eu sou marido de comissário, falou, pô, pintou aqui uma oportunidade, Vinícius do Urbano, e bora para Califórnia. Eu nunca tinha ido. E vamos lá no tal do SaaStr. Eu falei, SaaStr? Eu nem entendi, nem entrei no site. Falei, sério, vamos embora. Eu acabo viajando com um custo bem baixo. E para deixar um pouquinho de inveja para vocês, por R$170, eu fui para São Francisco no SaaStr. E ali, de fato, para mim, desbloqueou o que vem para os próximos 5, 10 anos. Então, eu sou realmente um entusiasta. E eu sei que, às vezes, a gente não sente o ventinho, né, no rosto da IA, trazendo resultado, mas eu vejo que a gente vai prosperar, porque, de fato, tem muita coisa para fazer. Então, acho que, no finalzinho, eu vou dar o recado final, mas eu acredito que, de fato, a gente vai ter bastante coisa. Então, tem muita ferramenta, tem muita plataforma, mas a gente tem que fazer o básico bem feito, a gente sempre fala isso. Então, estruturação de dados, enfim, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Mas o que chama atenção são os 98% das empresas que foram entrevistadas, assim como o César comentou, que já estão fazendo algo com IA. E, às vezes, a gente pensa que é só o extraordinário, mas não. A gente já está evoluindo, tem muita coisa que a gente está fazendo. E é claro que a gente tem alguns pilares para que a gente possa fazer bem feito, né? Mas o sentir o ventinho no rosto
de fato, é o que todo mundo quer fazer, e é o famoso ROI, né? Trazer o ROI, mas não é só a questão do ROI. Então, tem que trazer ali também a questão do conhecimento, trazer um projeto corporativo. Eu poderia começar daí. Trazer um projeto de IA corporativo. Assim como todos os demais projetos, né? Não é mágica. Pegando esse gancho, Luciano, eu acho que essa frase é bem interessante ali, que a gente observa, né? Você não ter aquela sensação do ventinho no rosto, porque muitas vezes você adota a IA e você já quer ver logo o resultado. Mas, assim, na tua visão, por que você entende que essa adoção da IA, por mais que a gente não sente esse ventinho no rosto, mas o que leva a esse resultado? Boa. Também agradecer o bate-papo aqui. Primeira vez participando de um painel também, como o Danilo comentou. Olha, essa questão do ventinho do rosto, ela é um encorajador que tem que acontecer, né? Eu acho que eu estou perto de alguma caixa aqui. Mais para cá. Pronto. É um grande motivador que tem que acontecer. Nas experiências que eu tenho tido contato, a forma que você vai disponibilizar soluções de IA para uma empresa, ela é definidora. Tem empresas que eu tenho contato que elas entregam IA na mão do maior número possível de setores e deixam que essas iniciativas floresçam por si só. Claro que aí você cria um ambiente propício também, um problema gigantesco de governança, muita energia tem que ser colocada na questão da cultura da empresa para que a IA esteja à frente também. Obrigado. Que a IA esteja à frente das decisões, que esteja à frente dos comportamentos, né? A partir desse ventinho para que isso se materialize, né? Mas, sim, eu acho que faz todo sentido a gente olhar para isso, começar a imaginar soluções, começar a criar alguns guarda-reios também, né? Para que essa motivação, de fato, se traduza em retorno. Tá? É o que eu tenho observado. Legal. Quer complementar? Não, para mim é isso. Não tem muito... e já é o segundo tema, né? A IA não é uma varinha de mágica. Ela não faz mágica, mas a gente consegue fazer bastante coisa com ela. Mas vamos lá. Eu vejo aqui que essa é uma mensagem muito estratégica, né? Que quando a gente fala que a IA ela não é uma varinha mágica, né? Você pode colocar também, fazendo um paralelo com o espelho, né? E o que você, na sua opinião, isso significa, né? Na prática, a IA ser um espelho das capacidades das organizações. Bom, mais uma vez, a ideia que... É só trazer um contexto bem bacana, né? Eu não sei se todo mundo sabe tecnicamente o conceito de um LLM, de uma estrutura de um LLM, mas seria a ideia de você ter todo o banco de dados, ou tudo que a gente contribuiu, tudo que a gente tem de conhecimento na internet, se varreu, criou-se um banco de dados vetorizado bem grandão, e você tem uma capacidade de busca dessa informação muito rápida. Então, quando a gente fala de dados, a gente está falando de informações, e aí a questão do espelho é isso. Se você tem o dado estruturado, é isso que você vai ter lá do outro lado. Então, quando a gente fala que não tem mágica, é porque a gente vai precisar de dados. E, recentemente, eu palestrei lá no HDI, e eu fiz um comentário, e o pessoal até veio me questionar. Eu não sou vidente ainda, né? Mas eu brinco da questão dos bichinhos virtuais. A gente vai ter vários agentes específicos para dispositivos, enfim, SLM, que seria a linguagem de motor menor. Então, rodar, por exemplo, dentro de um celular ou até mesmo dentro de um carro, que é o vídeo final. A gente ter um agente, né, dentro de um carro, mas a estrutura ela vem da base do dado. Então, o LLM ele já varreu toda a internet. Já não tem mais dado para varrer. Tanto que, quando tinha o ChatGPT, muita gente reclamava, mas ele ficou até 2022. E dali para frente a gente tem que continuar. Por isso que custa caro. E ele vai ficando cada vez maior. Então, é 405 bilhões. Uhul, 405. Mas aí você vem o Alibaba com um negócio muito maior. Então, essa ideia da estrutura do modelo ela é muito interessante. Mas o mais bacana é o dado estruturado da sua empresa, que é o dado corporativo. Esse dado ainda está escondido, mas tem pegadinha. Por exemplo, na área de segurança, quando a gente fala de Shadow AI, que já vinha o Shadow IT, qual que é a ideia?
é de graça. Venha usar o meu modelo. Converse com os seus dados dentro da minha plataforma. O de graça é que você é o produto. Então, quando a gente fala do espelho, é isso. Conversar com os seus dados, se ele estiver estruturado, é ouro. Dentro de um modelo gratuito, ele é ouro. Agora, trazendo para um projeto que é um projeto prático, o seu dado estruturado, ele vai te gerar muitos insights. E aí, só trazendo o gancho aqui, eu tenho essa dificuldade, né, de falar bastante, mas quando o César fala do computação de edge, de borda, é legal também trazer o contexto. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, por que custa caro? Porque o modelo ele é muito grande. Então, você tem o chip, você tem toda a área da infraestrutura e tecnologia. O que é o edge? É você trazer uma parte do processamento para a borda, para dentro de casa também. Por quê? Porque é muito dado, é muita conexão, é muita gente utilizando. Então, essa estrutura do espelho vai demonstrar para nós que talvez teremos uma dificuldade para os próximos anos em termos de conhecimento. Por quê? Porque a gente teve aí cientistas, artigos, blogs, né? Toda a estrutura do que foi do passado. Mas como é que vai ser o presente e o futuro? Será que a gente vai ficar raso, né, nessa estrutura? E aí nós temos duas áreas que acabam saindo de largada e ganhando muito com a questão da inteligência artificial, que é a área da saúde, por exemplo. Por quê? Porque tudo é documentado. Uma cirurgia, uma doença, uma pesquisa. Então, eu vejo projetos do Google com DeepMind, é fantástico o que eles estão conseguindo fazer, porque tinha muita documentação, tinha muito artigo. Então, a gente vai viver essa dificuldade do espelho, né? Qual vai ser o nosso futuro, no caso, o presente. E aí tem um outro ponto que é o mais interessante, que é o Deep Search, que é misturar o dado que estava lá atrás, do passado, mas com o dado que está acontecendo agora, online. Que é o quê? Eu vou lá, seleciono os links, ele varre de acordo com o seu prompt, e ele já traz dados que são online, que acabaram de ser escritos. Então, essa estrutura é muito interessante, mas digamos que 60%, 70% hoje do que está sendo escrito na internet também está sendo feito com uma inteligência artificial, se retroalimentando. É muito interessante essa ideia do espelho e dos dados estruturados, né? Sim. Falando sobre essa questão de espelho, quando você fala, o espelho ele vai fazer o quê? Ele vai refletir, e quando você traz a IA nesse contexto, muitas das vezes ela vai refletir disfunções na tua base que antes eram invisíveis. Você consegue hoje trazer ali alguns exemplos práticos disso? E quais seriam as ações devidas nesse cenário de você encontrar problemas que antes não eram perceptíveis? Bom, é um bom ponto, de fato. E aí o Danilo provoca ali o doutor em estatística que ainda habita em mim, né? Apesar de estar muito voltado para negócio. É uma provocação e tanto. Quando a gente para pensar que o GPT-4o Mini já tinha trilhões de parâmetros, né? O nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Né? Então, a gente já vê que a capacidade do modelo de refletir a nossa percepção sobre as coisas, ela é muito mais até penosa do que da nossa mente. E isso vai criando alguns vieses, tá? Para além da IA, eu também tenho trabalhado com automatizações inteligentes. Tá? Qual que é o maior problema de automatizações inteligentes? Na verdade, eu citaria dois nessa linha do espelho. Processos mal mapeados e um ambiente extremamente regulado, que é o ambiente da saúde, que é onde eu tenho atuado. Processos extremamente regulados, eles demandam uma transparência que os modelos de LLM não têm por definição. São modelos de caixa preta. Né? Então, isso já é um problema, já é um primeiro impedimento. Então, quando você coloca IA, sem ter o critério, sem ter um parceiro forte por trás, sem ter alguém que tecnicamente consiga te apoiar, você vai bater na barreira da regulamentação. Outro problema da automatização inteligente. Você tem todo um fluxo que você quer colocar na mão de um orquestrador, de um agente que conversa com diversas pessoas, né? Mas o próprio fluxo não está mapeado corretamente. Né? Então, você tem um processo numa empresa que ele já não funciona com as pessoas. Né? E você simplesmente joga uma solução com uma IA embarcada, algum processo automatizado, com um LLM integrado, achando que isso vai resolver o problema, mas ele vai potencializar uma dor que já está ali e, de repente, você não está enxergando. Tá? Então, a metáfora do espelho, até que o nosso colega disse anteriormente, né? Garbage in, garbage out, com a IA não é diferente. Né?
Isso, tanto para modelos de generativa quanto para IA preditiva, isso continua sendo uma regra, tá? Como a IA, ela reflete quem somos, né? E aí você vê algumas coisas que você precisa consertar, pegando nesse embalo, muitas vezes as empresas querem muito focar em ferramenta, achando que aquilo vai ser uma solução. E muitas das vezes tem que dar um passo atrás, né? Começa com o que o César comentou ali do início. Otimiza, automatiza, gera o resultado. Mas tem um ponto que é até interessante sobre isso, que é o ciclo de vida, né? Então, quando a gente fala do ciclo de vida, por exemplo, de um equipamento, de um IC, a gente tem o descarte. Então, até quando que esse LLM, ou essa IA, ou esse agente, ele vai ser online? Por isso que eu digo que não é só sobre ferramenta. Então, governança de IA é governança, né? Então, quando a gente fala de planejamento, é planejamento. Quando a gente fala de gestão de projetos, é gestão de projetos. IA como um projeto, uma gestão corporativa, é gestão corporativa. O problema é que a gente colocou a IA muito lá em cima. E aí hoje se fala muito de bolha. Mas a bolha é um problema financeiro, é um problema de investimento, né? Agora, falando dessa questão, ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente precisa pensar em processo. Recentemente, eu vi um case de sucesso em menos de 6 meses de mais de 346 agentes de IA numa companhia aérea. Mas, vamos lá, esses documentos, tudo isso, já estavam prontos. Então, a gente não consegue gerar essa velocidade começando do zero. Então, é interessante que a ferramenta em si, a solução, ela não vai ser só o diferencial. Então, a gente precisa trabalhar isso como um projeto. E até pegando o gancho também do painel de segurança. A gente precisa ter segurança. Então, a ideia da segurança é colocar dentro do nosso time, por exemplo, eu tenho dados sensíveis. O time sabe o que é dado sensível? Então, legal. Então, a primeira coisa, se ele não tiver essa ideia, não é a ferramenta, não é o guardrail. Porque a ferramenta em si é a ferramenta. A ferramenta não vai falar assim, olha, eu não quero esse dado aqui porque ele é sensível. Pode até acontecer. Mas se você não tiver o time pautado nessa questão da LGPD, não vai rolar. Mas vamos pensar, eu preciso desse dado. Foi um acontecimento que a gente teve aqui com o Jack AI, né? Eu acabo tendo bastante bate-papo com o Jack, que é do RH, que vai estar aqui, que eu falei, Jack, você precisa anonimizar os dados, tirar o nome das pessoas. Esse dado que é sensível, você vai lá e inventa um outro. E o ID 1 era o Danilo, mas virou o John Dewey, virou o Alan. Então, isso tudo é muito interessante, porque você tem capacidade de trazer isso para dentro da ferramenta. Porém, mais uma vez, se a equipe não estiver pautada a isso, fica difícil trazer, inclusive, essa segurança. Por mais que a gente tenha guardrails, de fato, tem que ter governança, tem que ter projeto e tem que dar treinamento. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, para mim, o ponto mais importante, e eu acredito muito nisso, né? Muitos ainda falam como se fosse uma piada, mas o prompt engineer só existe porque a gente não sabe perguntar. Então, se você vai lá no site da Anthropic, tem lá prompts estruturados em XML. Outros falam que Markdown resolve melhor. Então, quem é você? O que você vai fazer? Qual que é o seu papel? Que tipo que você quer trazer de resposta? Qual que é a estrutura da resposta? Então, isso é muito interessante, porque você consegue tirar mais proveito. Ou seja, não é só a ferramenta. Muito interessante isso, né? A gente consegue entender, então, que a fundação ela tem que ser robusta. Sempre. Porque sem base você não tem IA. Sempre. Certo? E aí, pegando nesse entendimento, assim, na sua opinião, o que muda, por exemplo, quando a empresa ela adota uma engenharia da plataforma para poder orquestrar esses dilemas? Boa. Aí eu acho também que tem uma etapa anterior, né? Tem que entender a estrutura semântica daquele dado, do que vai ser bebida a fonte, né? De fato, dessa IA, para saber se de fato vai fazer sentido. O ponto que o Danilo trouxe da LGPD e as classes de uso do dado é fundamental, cara. É fundamental porque não há como essa LLM ela ter esse discernimento se isso não está já pré-definido para ela, tá? A maioria, acho que está dando um retorno aqui. A microfonia. Passou? Passou.
A maioria dos modelos pré-treinados, né, esses pre-trained, eles já têm, por definição, alguns controles importantes, principalmente quando a gente fala de vieses. Tá? Além da LGPD, a gente tem a GDPR também, que é equivalente da GPD, só que da União Europeia, e agora também a gente tem a PL 2338 de 2023, que está em tramitação já no Senado. Tá? O que essas 3 leis e normas têm em comum? Controle de vieses, transparência, responsabilização e a centralidade do ser humano. Tá? São coisas que só a governança bem feita, bem estruturada, um plano de implementação responsável podem garantir. Tá? Alguns setores mais regulados, como eu comentei, outros menos, mas a depender de a quem você atende, a depender de que ramo ou que nicho que você está atuando, você tem que estar sempre atrelado com essas diretrizes. Tá? De que forma que você faz isso? Garantindo um bom controle dos dados, garantindo uma boa fonte de alimentação para os seus modelos e garantindo que a cultura de IA que está sendo implementada ela vai ser direcionada com uma governança que está atentada também para isso. Tá? Então, seria mais ou menos nessa linha. Eu acho que um outro fundamento para que essa sintonia aconteça é uma parceria humana com a IA. Só que aí vem um receio de, muitas vezes, a IA tirar o emprego de alguém que está ali, certo? Só que a gente, eu acho que precisa olhar de uma outra ótica, certo? Porque talvez ela não vai tirar o emprego, ela vai mudar o papel. Porque muitas vezes aquele que era um executor, ele vai virar um arquiteto, não é? Até muito mais do que isso, né? Eu trago um outro ponto que acho que é muito importante. Não sei quem teve a oportunidade de viajar para a Europa ou até mesmo para os Estados Unidos. Lá você não tem o frentista do posto de gasolina. Então, teve uma mudança, né, da cultura, mas, no final, aconteceu, otimizou. O que reduziu? Reduziu o custo. Isso é muito interessante. Então, quando a gente olha para isso, a gente teve, inclusive, outras possibilidades dentro do posto de gasolina, né, como a questão de venda de produtos e assim por diante. Mas por que isso? Porque não faria nenhum sentido você ficar lá, tira, coloca, né, põe lá a gasolina e tal. Então, assim, não se vê um valor nisso. E olha que interessante, acabou-se tirando o frentista de posto de gasolina. Mas no Brasil, a gente ainda tem o frentista de posto de gasolina. E por um acaso, eu estava numa palestra falando sobre IA o ano passado, e o rapaz levantou a mão e ele falou: o Danilo tem razão, eu sou frentista de posto de gasolina, estou mudando. Isso foi muito chocante para mim, eu até pedi desculpa para ele. Mas ele falou: eu não aguento mais ser frentista de posto de gasolina, porque realmente não tem valor nenhum. E aí eu trago uma outra ideia. Quantas portarias de quantos condomínios hoje tem a portaria eletrônica digital? Não faz sentido? Isso no Brasil está dando certo. Então, assim, é muito interessante. Aí você traz para a inteligência artificial o famoso copia e cola, seleciona, filtra, encaminha, deleta, envia por e-mail, volta, traz novamente. Se eu tiver algo que eu quero um resultado de probabilidade, a IA vai resolver para você. Né? E, às vezes, muito mais assertiva do que um ser humano, que está cansado, não quer ficar lá olhando, já está de saco cheio, é um monte de planilha, como o Fábio comentou aqui. Então, essas questões que são interessantes para a gente pensar. Agora, o mais importante, e eu vendo um TED de um cientista, que é o cientista que é o Pare com a IA Agora, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, mas vai lá no TED, no YouTube, ele vem depois do Sam Altman, e aí colocaram lá o TED dele, é muito interessante. Mas eu concordo com ele. O que nós estamos propondo para essas pessoas? Qual que é o papel da área de tecnologia perante essas pessoas? O que elas vão fazer no dia seguinte? Né? Então, como eu falei, eu tenho aqui IA na veia, para mim tem muita aplicabilidade. Mas o que vai acontecer? Então, a gente precisa olhar pensando do papel humano. E aí trazer os insights e treinar essas pessoas para o próximo passo, para a indústria 6.0, 7.0 e assim por diante. Mas é muito legal. Aí, pegando esse teu gancho, por que você entende que hoje, muitas vezes, é mais fácil a pessoa saber arquitetar uma programação do que especificamente saber uma linguagem de programação? Bom, é bem complicado, mas aí trazendo para o que... Mas é muito interessante isso que você comentou,
que é o famoso vibe coding, né? Então, assim, começou o vibe coding, mas eu fiquei sabendo ontem que o vibe coding já está morrendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque você precisa saber perguntar. Então, quando eu falo do prompt engineer, é muito interessante, porque se você entende do negócio, você consegue ser mais detalhista com relação ao negócio. Então, quando você tem lá no prompt, então, por exemplo, o site, o vídeo da própria Microsoft, do MCP, né, o primeiro vídeo, a moça é de marketing, e ela falou, coloque para mim um servidor web para publicar o meu site. Foi lá, pum, subiu um servidor. Ela não precisou saber de Linux, ela não precisou saber de Docker, ela não precisou saber de nada, nem um comando. Simplesmente ela fez o prompt. E o segundo, ela, publique meu site que está no meu projeto XPTO do Canva. Ele foi lá, buscou o projeto, publicou, pum, está online. Então, essa questão que eu acho que é muito importante. É o que eu comentei na minha casa. Pessoas que entendem do negócio vão ter mais oportunidade de escalar o uso da tecnologia. Por isso que eu acredito que a inteligência artificial é extraordinária. Porque ela vai potencializar. Então, com treinamento, vai ser muito mais simples do que você ter alguém que precisa codar. Agora, vai acabar o código? Jamais. Até porque o código é o que traz o front-end da IA. É isso que as pessoas também não conseguem entender. Né? Tivemos um diretor do setor público que teve... Ele alucinou, né, numa palestra, dizendo, não, vamos mandar todo mundo embora, esquece chamado, deploy. Não, isso não vai existir. O processo continua, o processo de changelog, o processo de CI/CD, mas isso vai ser acelerado. E a gente vai ter log, a gente vai ter monitoramento, a gente vai ter muito mais insight para isso. Então, acredito que o prompt, de fato, curso de prompt, enfim, essas sacadas, né? Tem aí o pessoal tem uma comunidade que são os mestres dos prompts. Se você procurar lá no Google, os mestres dos prompts. É muito prompt, tem muita coisa. Desde nutricionista, advocacia, tecnologia, enfim, tem prompt para tudo. Então é muito interessante porque, de fato, a gente vai viver essa era dos prompts, não tem jeito, né? Falando desse nosso terceiro pilar, né, a governança inteligente, quando você fala de governança, você pode pensar que muitas vezes é um freio, uma barreira, né? Mas muitas das vezes pode ser ali um cinto de segurança para que você consiga ir mais rápido. E aí, quando você fala sobre segurança, privacidade e custo, o que virou nesse meio os maiores desafios? Boa. Bom, o primeiro é garantir que o modelo não vai usar os seus dados para treinar o modelo e oferecer para outras pessoas. Virou uma questão até de ativo corporativo, né? Então, várias questões internas que elas não podem, né, refletir para o mercado. E estar à frente de uma área de IA numa empresa, ela tem essa dificuldade, porque essa mentalidade é muito difícil de se implementar na prática. As pessoas querem simplesmente pegar e usar, como eles usam lá pela manhã, lá, dando bom dia, né, para o ChatGPT, gerando um calor imenso, um consumo de água gigantesco nos data centers, só para poder dar bom dia, boa tarde, boa noite para o GPT. Esse é o tipo de conversa que é difícil chegar numa área de negócio e trazer. Você não pode colocar dados sensíveis, não pode colocar dados estratégicos no modelo. Por quê? Por mais que a gente tenha uma série de APIs que vão filtrando essa informação, a única garantia que a gente tem, até contratual, no consumo desse tipo de tecnologia, ela se dá também da nossa responsabilização. Eu contando um caso que não é difícil, não vou saber dizer o nome da empresa, tá, mas está a um Google de distância ou a um GPT de distância, falando até da questão do vibe coding. Teve um outro CEO que deu uma surtada nesse sentido, vou demitir todo mundo, eu mesmo vou fazer aqui com o vibe coding. E os agentes, por si, no treinamento, no prompt, que está por trás deles, eles têm essa questão propositiva de solucionar e de te levar por um caminho que você erra feliz, achando que está acertando. Então, sempre que você faz uma pergunta para o GPT, para o Gemini, qualquer que seja, ele vai falar assim, ótimo ponto. E aí ele vai e começa a responder. Excelente pergunta, ele começa a responder. E nesse ensejo, esse agente, que era um agente da classe procedural, ou seja, ele tem ação do sistema, ele tem um grau de autonomia, tá? Isso é controlado por uma API, a gente dá essa autorização. Esse agente procedural simplesmente dropou todo o banco da empresa e criou um novo por pseudocódigo, por simulação.
E não havia como saber que isso estava acontecendo, porque ele criou o número de entradas que deveria ter, né? E aí, depois de muito deploy, teve que contratar uma empresa para entender por que nada estava fazendo sentido mais aquilo. A questão do ChatGPT, do ChatGPT não foi esse o modelo, mas a questão do LLM, também não vou me comprometer aqui, que foi, sim, foi um erro, ainda estou aprendendo. Então, não se responsabiliza também, não há como se responsabilizar, né? Então, essa questão da segurança, da privacidade, ela é humana centrada no ser humano, tá? Nunca joga isso na responsabilidade do LLM, porque esse mecanismo ele não foi programado para isso. É um acessório, é uma ferramenta poderosa, mas ela é feita para colocar o ser humano no centro das decisões. Quando você fala assim sobre essa fragilidade dos dados, quando são colocadas de forma indevida, muitas das vezes pode gerar um receio até mesmo da galera começar a utilizar e aí ter uma abrangência maior dentro das áreas empresariais. E aí falando sobre políticas internas, assim, como que você enxerga o mínimo de responsabilidade que a empresa tem que ter ali e passar para os colaboradores conseguir fazer essa adoção de IA de forma responsável? Ótimo ponto. Eu acho que a primeira ação de uma área dedicada à inteligência artificial é estabelecer cultura e normas. As normas, elas têm os balizadores, que é a LGPD, a 2338, a GDPR, etc. Então, você estabelece norma e cultura. Na cultura, é você fazer eventos internos, é fazer treinamentos, fazer workshop, chamar parceiros com experiências diferenciadas. E assim, é no dia a dia, pílulas de conhecimento, por exemplo. Na empresa, a gente começou a falar, não precisa dar bom dia para o modelo, não precisa dar boa tarde para o modelo. Então, são coisas simples, que vai até um pouco despersonalizando, que também é um grande problema, né, desse dia a dia com as inteligências artificiais. Você despersonaliza um pouco e coloca um caráter maior de ferramenta. Quando você está lidando com uma ferramenta, claramente você coloca umas barreiras mais instintivas até, intuitivas até. Colocar as pessoas com uma ferramenta que ela sabe que é poderosa, que é eficiente, mas que ela sabe que tem que ter cuidados, que não é um psicólogo, que não é um amigo, que não é a vizinha, o vizinho, já facilita bastante. Porque se uma pessoa de uma empresa parceira contata um colaborador e começa a pedir muitas informações que ele sabe que são chave para o negócio, ele não vai passar. Então, por que ali no prompt ele está fornecendo aquilo, né? Então, é o letramento, é o acompanhamento, é estabelecer regras que são fáceis de entender e que façam sentido para o dia a dia de cada negócio. Tá? Acho que o caminho é mais por aí. Legal. Esses pilares, vocês percebem que eles são fortes, né? Mas eles precisam do quê? De direcionamento. Aí eu vou entrar num assunto que o Danilo gosta muito, que a gente pode falar ali sobre VSM, né? Então, a gente vai falar ali sobre gestão de fluxo de valor. E aí eu queria saber de você o porquê que VSM hoje é o elo que conecta a IA ao desempenho real. Bom, de novo, é muito importante porque qual que é a ideia que eu comentei recentemente sobre a bolha da IA? Qual é o valor que ela está, né, gerando lá do outro lado. Então, quando a gente olha um desenho desse aqui, é muito interessante, porque a gente tem muita ideia, depois você vai lá, discute, enfim, fala, conversa, alinha, você tem o desenvolvimento, aí tem o famoso MVP, o teste, o POC, o trial, mas aí ela está na borda, e aí você tem o dia do deploy. Mas se não gerar valor do outro lado, vai gerar frustração. Então, você tem o desafio dos dados estruturados, você tem o desafio de toda essa camada de gestão, né, da governança, você tem o caminho ali do Vini, da segurança. É um projeto corporativo, mas, mais uma vez, quantas pessoas envolvidas, mais o modelo, mais o custo do token. No final do dia, de novo, virou custo, não gerou valor. Aí fica ruim. Mas tem um aumento de performance também. Então, se você conseguir medir a performance, você consegue diminuir também a questão do tempo, né? Então, tempo, falando que tempo é dinheiro, então a gente também pode ir por esse lado. Para mim, a maior dificuldade é que parece que a gente desaprendeu. Então, a gente acaba se perdendo no meio do caminho e é IA por IA.
aí você não vai sentir o ventinho no rosto, porque vai ficar difícil. Então, uma vez que você colocou na sua equipe, então vou dar um exemplo. Hoje o time de arquitetos, inclusive pegando até o gancho do próprio Vinícius, que esteve comigo muitos anos, eu fico extremamente feliz de ver ele podendo ter a capacidade de desenvolver um código, mesmo ele sendo da área de infraestrutura. Mas olha que coisa interessante, como ele tem o conhecimento da área, ele consegue, pelo prompt, fazer um código simples e eficiente. Mas isso tem que ser, né, mostrado lá do outro lado. E a gente brinca muito que galinha que bota ovo e não cacareja, vira canja. Então, basicamente, mais uma vez, você fez alguma coisa, você precisa mostrar o resultado, independente do tamanho dele, né? Então, a gente tem essa questão aqui. Vamos embora. Quando a gente fala, né, sobre experimentação para estratégia, né, muitas empresas elas ficam presas só na POC. Elas querem testar, validar, ver se aquilo vai ser condizente com o cenário dela, mas ela não consegue sair dali. E eu queria ver a tua visão nesse sentido de como que os líderes podem fomentar e fazer com que a IA escale dentro da companhia. Bom, a primeira coisa é usar, né, para saber do que se trata. Prática, né? Prática. A primeira coisa é usar. Quando a gente fez a implementação, e aí o meu setor era o responsável já, os líderes foram os primeiros. É simples assim. Os líderes eles precisam conhecer a ferramenta, precisam ter prática com a ferramenta para que eles consigam cascatear isso para as equipes de modo organizado, de modo estruturado. Precisa um pouco perder aquele comichão inicial que deixa a pessoa um pouco até desbaratinada. Vou fazer tudo com IA, vou revolucionar tudo com IA. Entenda seu problema primeiro, né? Entenda qual é o retorno, qual é o ROI que você está propondo, porque isso tem um custo, né? Vai aplicar um gestor, vai cascatear licenças e ferramentas embarcadas para toda a equipe, tem que ter um retorno de investimento. Quando a gente coloca na ponta do lápis, alguns gestores pensam que vou reduzir headcount. Mas será que ele está disposto? Será que esse é o caminho? Porque esse ganho em horas, bom, ele tem que gerar mais valor de alguma maneira. Se ele reduz headcount, não acredito que seja uma estratégia para se tomar assim, da noite para o dia, né? Então, o retorno de investimento, para ele sair da etapa de planejamento e ir para o dia a dia, primeiro, a ferramenta adequada para o problema adequado, né? E é usando que o gestor, que os tomadores de decisão vão conseguir chegar nesse valor real e não nesse imaginário, que vai solucionar tudo, que vai ser um game changer, que vai trazer, de fato, o retorno que eu estou esperando. Tem que usar. A gente tem aqui alguns checklists, né, para os líderes, né, que faria ele sentido de entregas, capacitações, plataformas e aí a parte de gestão de dados, né. Mas aqui para a gente concluir, né, se a IA ela é um espelho, né, do futuro, a IA é o futuro da sua organização. Então, qual é o recado que você queria deixar aqui para o pessoal, para quem quer começar hoje? Bom, vamos lá. Começa pelo básico bem feito, é isso. Então, é entender qual que é a sua dor, como o Luciano comentou, entender como que eu consigo aplicar, e o mais interessante que eu brinco, né, a gente que tem filho, é o dedo na tomada. Quem já colocou o dedo na tomada e qual foi o resultado que ele teve? Então, é muito interessante isso. Então, você olhar para um projeto corporativo e olhar qual foi a empresa que já fez um projeto corporativo de IA. Mas qual processo, de qual área, de qual dor, né? E quanto de eficiência ela trouxe lá na ponta. Se é na questão do atendimento, se é na questão de dashboards, se é na questão de relatórios, ou até mesmo no que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, de fato, tragam como projeto corporativo. E não esqueçam do principal. Atleta de alta performance treina todo dia. Se você não treinar seu time, não vai rolar. E não é jargão, porque às vezes no dia a dia a gente esquece disso. Então, o próprio PH tem o Dia da Criatividade na área de arquitetura, e IA também é sobre criatividade. Se você for criativo, né, ou preguiçoso, porque dizem que os meninos novos que são preguiçosos, eles acabam tendo uma boa performance. Meninos, no caso os jovens, né, trazendo, como ele, enfim, tem preguiça, essa nova geração, acaba que ele tem alta performance em automação e essa questão das ideias. Então,
exercitar isso dentro da organização e trazer como um projeto corporativo. E é até interessante porque muitas vezes a empresa vai mudar o RP e tem todo aquele lance do jargão, da comunicação, projeto corporativo, é um novo RP, vai trazer isso. Por que não com a IA? E não ficar com medo de, vai substituir, vai roubar emprego, é uma bolha da IA. Isso aí tem outras pessoas que estão resolvendo, tem uma questão totalmente distinta. Mas o meu recado seria esse, e as coisas vão mudar, assim como telefone, internet, até mesmo, enfim, os próximos robôs, humanoides, AGI, a gente tem muita coisa chegando, né? Diz o meu amigo Elon Musk que o robô dele é o IA real. Então, quem ainda não viu o Cybercab, dá uma olhadinha no lançamento do carro novo, que começa agora em abril. Não tem volante, não tem pedal, e aí é totalmente automatizado. O carro vai ser fabricado 100% automatizado, vai chegar na sua casa sozinho, vai ser entregue pelo caminhão dele, e agora ele criou lá os containers de energia elétrica. Isso já está acontecendo. Então, isso é muito interessante. Recado final também. Na sua visão, o que você espera da IA daqui para frente? Bacana. Bom, eu espero que ela seja mais ágil, e isso com os modelos de difusão já está rolando, o que é bem legal. Que elas tenham um consumo um pouco menor de energia, porque senão a gente vai acabar atingindo esse pico que, para além da bolha, para além de todo o apocalipse, né, que existe aí, todos os anos está acabando por algum motivo, o mundo, né, tá por alguma coisa, e que a governança, a cultura e a centralidade do ser humano nesse processo todo cada vez ganhe mais destaque. Porque eu acho que, para além de ser mais sustentável, é mais eficiente para esse futuro com a IA. Legal, muito obrigado. Não esquece de ler a frasezinha lá. Então, eu ia convidar você para ler a frase e chamar o vídeo, né? Mas eu sou entusiasta, para mim não vale. Mas vamos lá, é aquilo que eu tenho falado muito. Não espere pela IA perfeita, comece hoje com a IA na prática para melhorar o presente e refinar o futuro. Quando a gente fala de petróleo, a gente fala de refinaria, dados, novo petróleo, mas se não tiver refino, você não sabe qual é a direção. Quando você fala de data drive, é você direcionar com base em dados. Então, que tal com a IA refinar o futuro da sua organização? E aí eu trouxe um videozinho aqui, acho que o pessoal já pode pôr um play. A gente não vai ter o áudio, mas é bem rápido. É só para eu mais ou menos contextualizar aqui a ideia, né, de algumas pesquisas. E parece que é muito novo, mas isso já faz mais de um ano. Então, eu estive presente em alguns eventos da NVIDIA, e quando a gente fala de entusiasmo, é isso, né? É você poder ter ali um chofer, e quando você entra no seu carro, você está num dia bom ou ruim, e ele vai te direcionando através de um modelo computacional, onde você tem a ideia do chat, ou conversa por voz. Então, tem todo um processo, tem toda uma arquitetura em cima disso, um processamento, um hardware, mas o que é interessante? É um mapeamento. Você imagina o seu agente, o seu companheiro, dentro ali, o seu copiloto, dentro do seu carro, falando quando você tem que ter a troca do óleo, perguntando se foi bem o seu dia, se a sua reunião deu certo, a reunião com o Danilo deu tudo bem? Você quer que eu faça um resumo, trago aqui um podcast, né? Você, enfim, quer entender um pouquinho melhor como é que está a sua caixa de e-mail? Posso responder para o Alan o e-mail que ele te perguntou sobre esse tópico? Então, quando a gente imagina que é o Jetsons, o nome do hardware da NVIDIA tem Jetsons, então tá lá, é o Nano e ele é bem pequenininho. Então, essas possibilidades são muito incríveis. E aí, quando eu falo do bichinho virtual, lá dentro vai ter uma IA embarcada, lá dentro vai ter um chip, um SLM, direcionado para essa atividade. Então, a IA ela tem esse viés amplo, né, os LLMs novos, mas é muito interessante esse tipo de projeto, porque ele conecta com a ideia dos agentes que o Fábio trouxe, a ideia de você ter um companheiro, de você ter alguém ali em determinados assuntos, sendo muito especialista naquela situação, né? E também a questão dos sensores, né? Então, tem muito sensor hoje, a gente evoluiu muito, mas imagina também, por exemplo, uma aplicabilidade, eu vi em logística. Esse mesmo conceito em logística, uma pessoa junto com um caminhoneiro que passa horas dirigindo e tem que ficar fazendo controle de KM, se ele conectou, se ele não conectou, se ele foi lá e recarregou o caminhão, colocou o combustível. Então, é muito legal isso, porque melhora a vida das pessoas também. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.